E já. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui nas nossas aulas de quarta. Estamos trabalhando um texto do Gilberto Velho, Prestígio e Ascensão Social dos Limites do Individualismo na Sociedade Brasileira. A referência completa está na descrição do vídeo. Nós estamos na primeira rodada e quem estava falando agora era o Andrew. Professor, eu estava justamente falando que eu não fiz uma leitura muito proveitosa do texto, assim, não consegui absorver muito. Eu fiz ela um pouco cansada, assim, né, final do dia e tal. E aí estou mais aí para escutar as discussões mesmo. Tá bom. E você, Camila? Professor, mais uma vez eu confundi os textos. Meu Deus, que ódio. Eu li Unidade de Fragmentação e Sociedade Complexa, do Gilberto Velho, que é o que a gente vai ler mais para frente, né? Ok. Enfim, perdão, desculpa. Tudo bem. Tá bom. E você, Arthur? Professor, eu gostei muito do texto. Na verdade, eu sinto que pela primeira vez, assim, eu li assim, foi o texto de Dumont, né, de descendência de Dumont, assim, mais proveitoso, eu diria. Assim. Na verdade, eu diria que esse texto, para mim, é mais proveitoso ainda do que o próprio Dumont, né? Porque o próprio Dumont, com essa noção de englobamento, né, hierarquia, coisa e tal, às vezes eu sinto que os antropólogos, né, os professores de antropologia da UNB, de uma forma geral, na apresentação do texto, e na articulação mesmo do Dumont, fica um pouco muito rígido, assim, no sentido de trazer essa leitura para outros contextos, né? Então, essa noção de englobamento, de hierarquia, todo mundo sempre chega muito, não, pera lá, calma aí, que não é exatamente a hierarquia que a gente está vivendo aqui, né? Parece um certo embaraço, assim, na hora de analisar mesmo nos termos de Dumont, e o Gilberto Velho faz isso de uma forma foda. Apesar dele falar no final, né? Aqui o que eu estou falando é um pouquinho, né? Ele vai realmente adaptar a leitura de Dumont, mas, assim, ele se aproxima muito ao que eu estava pensando, sabe? Tipo, porque ele se aproxima muito também, ajuda a pensar a sociologia mais pro lado de uma psicologia mesmo, né? Não é nem só da psicanálise, mas, assim, e ele parece sintetizar muito, né? Ele traz o Simmel também, de uma forma muito foda, né? Como é que... e também dá para ver, para mim, eu pelo menos vi muito claramente, a política do reconhecimento aqui, né? Então, essa unidade, né, social, né, que se estabelece como um núcleo, um núcleo familiar, por exemplo, que existe um código próprio, né? E aí é muito interessante como é que ele coloca. Parece que um código que privilegia o familiar, né, o social, e um código que privilegia a individualidade, né? E é interessante como é que ele coloca, né, até meio estrangeiradamente, né, um estrangeirismo meio estranho, que ele fala do happy ending, né, no final feliz, né, não sei porque ele não bota em português, né, final feliz, mas, assim, à medida, né, que o sucesso é reconhecido, né? Então, tipo assim, o cara, ele foi profanado pela família, né? Nossa, você é um ingrato, você é um merda, né? Só que no final ele foi para morar em Copacabana, então tá tudo bem, né? O cara deu certo lá, tá com uma lojinha funcionando, empoderadíssimo ali, então virou parte da nossa família. Se o cara acabasse como um cracudo na Cracolândia, aí continuaria sendo ingrato, merda, e merece ir para Cracolândia mesmo. Então, assim, pensando, né? Tipo assim, tem essa lógica do reconhecimento aí como o indivíduo ainda foi bom, apesar de não ser nós, apesar de não ter funcionado como grupo, apesar de ter funcionado como indivíduo, ele ainda foi uma pessoa sagrada nesse sentido, de não sagrado exatamente como sobrenatural, mas como algo prestigiado, né? Então, como é que e ele deu esse elemento que para mim é muito caro, para mim é muito importante, que é o grupo, não é só grupo, mas o grupo funciona sobre um código, né? O grupo funciona sobre um regimento moral, né? Eu acho que isso é muito importante.
E ele vai trazer, eu não achei muito boa a palavra que ele traz, mas achei interessante, né? Dentro da ideologia, dessa grande ideologia do Dumont, existem os vários etos, né? Existem diferentes etos, né? Então, existe o individualismo, mas dentro do individualismo não impede que apareça um feminismo, por exemplo, né? E como é que ainda considero o individualismo moderno, mas ainda assim é uma forma muito única, especializada, por assim dizer, do individualismo, que é o individualismo feminista, por exemplo, né? Eu tenho meus direitos, o meu corpo, minhas regras e tal. Então, eu gostei de pensar essa relação, né, de uma ideologia que engloba várias formas de etos ou códigos, né? Eu prefiro código, a palavra código. Eu acho que a gente poderia discutir talvez um pouquinho isso. E eu acho que é isso. Fora isso, só uma última coisa que eu acho que é muito importante trazer também, que a gente poderia trabalhar, que é o que ele traz como angústia de individualização. Né? O que é isso? Né? Quando eu li isso, eu achei muito louco, porque para a psicanálise existe a angústia é uma coisa muito forte, muito cara, né? E tem relação total com o processo de subjetivação, de simbolização das suas próprias questões para além da dita língua, da dita cultura. Né? Então, você não tem ferramentas. Né? A gente usa para simbolizar processos internos, únicos e singulares, apenas palavras construídas socialmente. E por isso que a linguagem vai ser sempre falha, algo sempre vai faltar na expressão de algo. Né? Então, como é que essa angústia da individualização, na minha leitura, segue nesse caminho de rompimento de laços mesmo, né? Eu vejo que algo nessa família, nesse núcleo, não me representa. Eu preciso construir uma identidade própria, né? E como é que eu vou fazer isso ir para fora do mundo, que na verdade é fora daquele mundo da família, né? Foi isso que eu entendi. Tem outras questões também, mas eu acho que esses são os principais e também volta para a palavra de projeto de Schutz, né? Eu não entendi muito bem, mas assim, eu achei muito estranho porque o Schutz sempre fala, não sei se é o Schutz, é o fenômeno que a gente trabalhou, né? Se for, tipo assim, o cara tem tantos Sim, conceitos, negócio acabar com a priori, eu acho super estranho. Poderia pensar um pouquinho mais, mas isso não é tão importante, não, é mais o que eu falei antes. É isso. tá bom. E você, Henrique? Pô, eu não gostei muito do texto, não. Tipo, acho que ainda mais nesse finalzinho que ele vai, tipo, escrever tipo, de uma forma meio que parecendo, sei lá, um ritual, né? Eu achei que, sei lá, ficou meio. Eu não sei, eu só, tipo, não captei muito bem o texto, eu acho só. Então não tenho muito a comentar. Ok. E você, Lucas? Ah, não, Lucas tá sem coisa. Bruno? Oi, então, não tenho muito também o que dizer, até porque acho que é um texto, ele pega nos pontos, obviamente, bastante parecidos com o que o da Mata já tocou, e acho que até um paralelo interessante que eu achei com o texto do da Mata é que enquanto o da Mata ele diferencia o indivíduo e a pessoa, aqui o Gilberto Velho ele fala do prestígio e da ascensão, né? Ele diferencia essas duas coisas. Acho que dá até para conectar também, talvez o prestígio com a pessoa, o prestígio é mais um processo ligado à pessoa da Mata e a ascensão ao indivíduo dele, se é que eu entendi certo, se é que eu fiz a conexão de forma certa. Mais uma outra coisa que não ficou muito claro para mim nesse texto foi o conceito de indivíduo agente empírico e indivíduo sujeito moral. Eu realmente não consegui pegar o conceito desses dois, a diferença, ou do que se trata. Acho que é mais essa parte mesmo que eu não consegui pegar. O resto até foi mais tranquilo. Por enquanto é isso. Ok. E você, Beatriz?
Oi. Professor, eu não consegui ler o texto. Tive que viajar para ver negócio de família. Aí voltei ontem à noite. Eu estou até meio destruída hoje, mas estou aqui presente. Eu queria ouvir a discussão, assim, mas vou pedir Tá desculpa legal. porque eu não li. Ok. Tá bom. Olha, esse texto ele é bem interessante. Vocês reparam como ele tá dialogando com todas as coisas que a gente já leu, né? O Schultz, o, o Zimmer, né? Principalmente nessa história da família, o Drummond, que a gente leu também, o da Mata, tem uma discussão aqui do da Mata. Então, eu acho que a maneira mais interessante da gente perceber esse texto é tentar fazer essas relações. Então, a gente pode começar, por exemplo, vamos começar essa, com ele e o Drummond, né? Que parece que é o Arthur, ele gostou da articulação com o Drummond, porque ele achou que é a maneira mais, foi até agora a maneira mais profícua, né? Talvez, nessa articulação. O que vocês acham? Helena? Eu enxerguei bem, né, o Dumont no texto dele, mas eu acho que eu gosto mais da abordagem da Mata. Mas eu gostei quando o Bruno apontou essa relação de prestígio à pessoa e ascensão ao indivíduo. Eu achei uma leitura interessante. Tá. E você, Arthur? Eu gostei também do da Mata, assim, mas eu acho que os dois se completam bastante, assim, sabe? Porque, para mim, a pessoa do da Mata, ele só é aquela pessoa porque tem um prestígio dentro de um certo código. Então, tipo assim, quando eu falar, sabe quem está falando? Eu sou um ministro, né? Tem um certo lugar de um ministro, um certo código do grupo. O que eu acho que, na verdade, mostra um problema do Gilberto Velho, na real. Que o Gilberto Velho, ele botou muito, tipo assim, os códigos são muito localizáveis, muito localizados geograficamente. Então, tipo assim, a família, a vizinhança, o bairro, mas não dá para pensar assim como é que, por exemplo, em Brasília, né, você pode falar que você é um ministro e ainda vai ter um certo prestígio, assim como no Rio, assim como em qualquer parte de Brasília vai ter esse certo prestígio. E claro que cada grupo vai ter um lugar específico para isso, né? Para esse lugar. Mas, assim, eu acho que, na verdade, os dois tem como a gente... Eu acho que a gente tem grandes ferramentas com essas duas pessoas que dá para a gente construir algo grande, assim. Ele tá, eu acho que o Gilberto Velho, ele tem razão, mas eu acho que a demonstração dele é ruim. Eu acho que a demonstração dele não me convence. Mas ele é uma coisa esquisita, né? Porque a demonstração não me convence, mas eu acho que ele tem razão naquilo que ele aponta. Então, o que eu acho que não me convence? A maneira como ele examina o Drummond. Quando o Drummond está falando de ideologia, ele está falando de um plano muito abstrato, que obviamente não tem, para você chegar daquele plano abstrato, é quase como uma ideologia mãe, digamos assim. É uma que está num plano de ilustração muito alto. Para você chegar no concreto, você tem que fazer muitas mediações. Então, eu acho, por exemplo, que o Drummond perfeitamente abre espaço para pensar outros individualismos, digamos assim. Naquele trecho que a gente leu lá na introdução, lembra? Quando ele vai dizer que a ideologia individualista dominante vai se encontrando com holismo, outras formas de sociedades holistas, e vai criando alguma coisa nova que ele chama de pós-modernidade. Então, acho que isso está ali, mas de fato você tem que fazer as mediações. É interessante que o texto, a gente vai ler o Aragão, Luiz Aragão, que foi orientando do Drummond. E ele vai ter uma maneira de pensar a cidade muito diferente da maneira do Gilberto Velho. Nossa. Então, o Gilberto Velho, ele parece que ele incorpora essa multiplicidade da cidade. A cidade é enorme, a cidade é muito complexa.
Então, nesse sentido, o próprio da mata fica mais complicado. O que o da mata faz? Ele vai pensar um código, um ritual que a gente... O problema é chamar aquilo de ritual, mas enfim, ele chama aquilo de ritual. E aquele ritual, a partir daquele ritual, ele vai generalizar. E é interessante que os dados que ele toma para o ritual são do Rio de Janeiro. Já o Gilberto Velho, o Rio de Janeiro surge como uma complexidade que não está no da mata. Fica até difícil falar, olha, com quem você está falando dentro desse tipo de complexidade que ele está mostrando essa cidade, onde ele está dando muito mais ênfase à questão da família. É claro que existe aí esse texto aqui, deixa eu ver de quanto é que ele é. É de 2014? Não, mas é a 7ª edição. Qual é o original? É de 87. E o texto do da Mata, eu acho que é de 79. Então, esse texto, ele é quase 10 anos. Ele vem quase 10 anos depois do da Mata. E é claro que está incorporado, muitas das coisas que o da Mata já estão incorporadas aqui. Tanto é o título do texto, né? Então, o que ele está mostrando? Por exemplo, em relação o da Mata, ele vai estabelecer uma relação clara entre, por um lado, o projeto, a casa, que está lá, onde predominam as relações pessoais e, portanto, a pessoa, e a rua, onde predomina o universal da regra. Eu acho já complicado, mas o que ele está mostrando é que dentro da família você tem essa relação, você já tem um indivíduo de certo sentido, no certo sentido presente. Que é a relação. Agora, o que não me convence? Eu estou voltando ao... Ele chama tudo isso de indivíduo, só que você não associar o indivíduo a toda vez que o sujeito ele vai tomar decisões, estabelecer rompimentos e tal, para mim não funciona muito. Mas, professor, você não vê que, tipo, não é, tipo, como se o indivíduo e a pessoa fossem um só. Então, ele considera os papéis, os valores do grupo Olha só. Olha só, eu acho que ele tem razão. Há um certo individualismo dentro da família. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. É muito pessoal. Toda vez que eu chegava em casa, na casa de vovó, eu falava assim, não tinha nada para, enfim, para criar confusão, para conversar, para interagir. Eu falava assim, não é, vovó? Não tem razão? Ela olhava para mim e falava assim, não sei. Não sei do que você está falando. E tem uma série de outras coisas que estavam associadas a essa ideia. Que é cada um sabe do seu, cada um sabe onde o sapato te aperta, cada um sabe... tem aí uma ideia de solidão que está ligada a você cumprir o seu papel. Eu acho que tem aí uma ideia de indivíduo, sim, que está presente. Mas eu não faria associação da ideia de indivíduo com a ideia do sujeito que toma decisões e age, rompendo. Porque, às vezes, o rompimento é, inclusive, obrigatório. Faz parte do crescimento você romper com a família. Um pouco um assassinato do pai. Você precisa matar o pai, né? Talvez você... No Brasil, talvez isso esteja uma dimensão diferente. Você precisa romper para a família para, inclusive, poder relacioná-la num outro plano de uma outra forma. E aí vem
Bom, por que voltando à questão do Bruno, né, Bruno? Qual é a diferença entre indivíduo enquanto ideia e indivíduo enquanto pessoa, enquanto ser humano concreto? O que você acha, Helena? Ah, fazendo associação do indivíduo como ideia, eu acho que ele se associa com a modernidade, né? Então, ah, eu tô tentando responder, mas é real que eu ainda não sei, eu tenho que pensar mais sobre. Ok. E você, Beatriz, quer dar um palpite? Qual é o contraponto? É indivíduo enquanto ideia e o outro, qual é? Indivíduo enquanto ser humano concreto, de carne e osso. E que não segue a linha. Eu não li o texto, né, gente? Vai mal. Mas não segue a linha do Dumont? Isso é o Dumont. Assim, o que ele está dizendo Ah, com essas sim. duas pessoas? Ah, o que a gente já conversou, né, professor? Na aula do Dumont. Não sei se o Gilberto Velho parte disso também. Ok. Mas a questão do indivíduo enquanto valor, né? Um lado, o indivíduo quanto valor, E é o o outro, o corpo, né? outro corpo. Indivíduo enquanto corpo concreto. Então, ele vai dizer o seguinte: o indivíduo enquanto corpo concreto é universal. E o indivíduo como valor é uma fruto da sociedade ocidental. Fez sentido, Bruno? Era só isso mesmo? É. Ah, Não é tá nada bom. muito, Então tá. não é nada muito complicado. Agora, é complicado, a própria distinção é complicada. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que você associar o indivíduo como sujeito concreto com o corpo é um problema. Você está partindo de uma noção do corpo que pressupõe a noção de indivíduo. Faz sentido? Não? Professor, mas, tipo assim, tipo, essa distinção eu estou fazendo, tipo assim, em termos de indivíduo e pessoa, né? Então, Ok. a pessoa no seu lugar e o indivíduo como esse sujeito, esse corpo de carne, né? E essa é que é a coisa. Eu vejo como se a pessoa fosse um semblante que o indivíduo toma para ele. Na verdade, não, ele não toma para ele. Impõe para ele uma identidade. Desde que ele nasceu, você é tal pessoa com tais responsabilidades, tem que fazer tal coisa, fazer tal dever de casa, fazer tal nota Pois é. para dar. Arthur, é uma grande questão. Mas e a agência? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu sou filho mais neto, bisneto mais velho, neto mais velho, ok. Então, e se eu concordar com esse papel? Eu achar eu me orgulho disso, acho isso importante, enfim. E aí, como fica? Tem um movimento que no lacanês você vai chamar de alienação ou separação do outro da língua, que seria o outro da cultura. Então, tipo assim, vão te nomear, essa mãe, esse pai, essa família vai te nomear, te botar em um lugar e vai te dar certos deveres, certas responsabilidades, certos direitos, né? Fruto do próprio parentesco e aliança mesmo. Só que as relações de parentesco. Só que aí existe esse processo de quanto mais você se aproxima disso, quanto você mais se distancia disso, na sua própria atitude afetiva mesmo. Então, vai ter o filho rebelde que vai faltar aula para ir encher a cara com os Sim, mas amigos. você só reintroduziu o problema com outra linguagem, porque meu ponto não era esse. Meu ponto não é a descrição de como isso acontece, mas é o fato de que eu tenho uma agência. Eu posso escolher agir de uma determinada maneira. Eu posso achar que isso é correto. E aí o Gilberto Velho traz a noção de criar uma nova identidade, né? Como é que a individualidade de alguma forma tem uma tensão com
desejo, por assim dizer, dessa unidade social, né? Aí eu construo a minha própria unidade. Ou então você, por exemplo, ele tem uma coisa importante ali, que também é interessantíssima, que está no texto do Gilberto, que é essa ideia de que você tem, digamos assim, várias identidades diferentes. Não é? Então, como você tem várias identidades diferentes, você atua nessas identidades de maneiras diferentes. Você as utiliza conforme. Então, em casa você é filho, no trabalho você é um empregado, uma coisa. O que o, o da Mata vai sugerir é que você, na verdade, essa ideia de manipulação está presente lá no da Mata, na medida em que você vai tentar transformar, por exemplo, o seu emprego você ser um indivíduo, você tentar ser pessoa. Então, você vai tentar manipular aquilo para ser. O que eu acho é que o Gilberto, ele tem, porque ele incorpora o Schultz, o Zimmel, enfim, o pessoal da escola de Chicago, ele é muito antenado na ação individual. Quer dizer, na agência, na agência, chamar de indivíduo, sujeito. Vou chamar sujeito, porque, enfim, sujeito é... Será que existe sujeita? Acho que não, fica feio, né? Sujeito. Então, o sujeito, ele age, ele toma decisões, ele tem agência, ele tem maneiras de lidar com isso. E essa maneira de lidar com isso tem a ver com a maneira como ele se insere nesses locais. Então, e aí você tem o da Mata, ele está presente em lógicas distintas, tá? No texto. Uma vinculada ao seu pertencimento, portanto, parte da família, parte da igreja, parte da... Inclusive, veja, o comerciante lá no final, aquele exemplo, eu achei bem legal, apesar do Henrique não ter gostado, né, Henrique? Mas eu gostei, eu achei super interessante, que era o sujeito, ele rompe com a família e rompe com a religião também. Ele volta para a religião e volta para a família ao mesmo tempo. Volta a frequentar o centro espírita, quando ele se reconcilia com a família. Então tem a coisa do pertencimento, por um lado. Agora, de novo, em que sentido isso representa um individualismo? Aí há maneiras diferentes de você... Ele tem agência, ok. Mas todo mundo tem agência em todo lugar. O indiano tem agência, apesar de estar numa sociedade holista. O Pinambá tem agência, todos eles têm agência. Ou pelo menos alguma coisa que eles talvez não vejam como agência, mas a gente vê como agência. Que significa a capacidade de utilizar o seu contexto, o código, a partir de, enfim, suas relações afetivas, interesses materiais, vontade de ganhar prestígio, enfim, qualquer coisa. Qualquer desses elementos mais que a gente chamaria assim. Então, aí o sujeito se desvincula. Vocês já participaram? Vocês conhecem alguma empresa familiar? Já? Você conhece alguém? Você conhece alguma, Helena? Em conhecer, no sentido de saber que existe, sim, mas não de Conhecer como vivenciar. funciona? Sim. Cara, é muito difícil, bicho. A empresa familiar é uma coisa em que as relações da família, as relações, as coisas se confundem completamente. E o pai, muitas vezes o pai, o avô, o tio, sei lá, eles querem que a coisa seja feita do jeito deles, não pode fazer nada de diferente. Tem que ser
do jeito deles, do jeito que eles querem e tal. E resultado, eles acabam oprimindo qualquer tipo de atividade ou, vamos dizer assim, ação que fuja do... Mas isso não necessariamente representa um certo autoritarismo da sociedade brasileira, que tem a ver com a própria figura, tradicionalmente, na figura do coronel. É tudo do jeito dele, acabou. Não tem outra regra, só tem a regra dele. Hã? Tem um exemplo que talvez seja bem, na verdade, é bem legal, assim, eu acho que nem estava pensando em falar, mas agora que você, do jeito que você falou, achei que talvez traga elementos legais para essa discussão, né? Uma parte meio distante, né, da minha família tem um pet shop, né, uma loja de pet. E é muito interessante, porque a dona da loja, na verdade, é minha tia, né? E só que ela também contrata o cunhado dela para trabalhar junto, né? Que, né, da família e tal, até para Cunhado ou ensinar, genro? sei lá, o namorado da filha dela. Não Genro. sei, eu acho é genro, isso, genro, foi mal, tá, genro. Olha, você tá muito confuso, Arthur. Mas aí o genro, ele, tipo assim, ele faz as coisas mais pragmáticas, né? Mais coisa de burocracia, né? Vai, vem cá, vai lá, fala com sei lá quem. E também lida com as relações mais diretas com as pessoas da loja, com os trabalhadores da loja, né? Aí é interessante, porque quem manda mesmo, na real, é minha tia, que é a dona. Só que ela deixa o Ricardo, que é o genro dela, resolver certas coisas, inclusive em relação aos trabalhadores, né? As pessoas que trabalham na loja, né? E é interessante, porque eu já trabalhei nessa loja, né? Enfim, para ajudar e tal. Aí, eu conversando com as pessoas da loja, né? Teve uma funcionária que falou, não, porque eu tenho uma ideia super legal, assim, para vender sei lá o quê, sei lá o quê. Eu, pô, que massa, por que você não vai lá falar com o Ricardo, né? Aí ela fala, não, eu vou falar com a Carmen, porque o Ricardo não gosta de nada da que a gente fala, não. O Ricardo, ele assume, e essa que é a coisa, pelo menos do jeito que eu ouvi das pessoas que trabalham lá, né? O Ricardo assume como quem manda, né? Às vezes até dá para pensar assim, a autoridade que ele é investido, só que por patronagem da minha tia, né? Então, tipo assim, ele manda até minha tia dizer o contrário. Quando minha tia diz o contrário, ele não manda nada, né? Então, pensar, tipo assim, existe a pessoa e a pessoa, ela não é desvinculada com a sua personalidade, né? E que de um jeito diferente, eu chamaria até do seu corpo, porque a pessoa, ela tem um corpo, e o corpo, ela goza, o corpo, ele goza, ele quer gozar. Então, tipo assim, apesar da estrutura social que a gente coloca, né, cada sujeito com seus direitos e seus deveres, existe um corpo que vai direcionar o sujeito, não tão racionalmente quanto a gente espera, para certos caminhos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar desse jeito e tal. Então, até usar a estrutura social como vínculo, como forma, como ferramenta de conseguir algo do meu gozo, como, por exemplo, ir para certo lugar que eu não posso, ou fazer certas coisas que eu não posso, e eu chegar e falar, você sabe com quem eu estou falando? Você está falando? Eu sou um ministro, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, como é que a pessoa utiliza a estrutura social a favor da sua vontade pessoal? Né? E a noção de Isso, mas isso não necessariamente tem a ver com o indivíduo, esse é meu ponto. Pois é, Isso indivíduo acontece em qualquer lugar. indivíduo é uma categoria analítica muito fraca, assim, eu acho. Eu acho que, tipo... Pois é, não, depende. Seja como for, eu acho que tem uma coisa aqui que está presente no texto do Gilberto, não estava presente no texto do da Mata. Aliás, é um pouco o contrário. O da Mata, ele vai dizer que o medalhão é um modelo, lembra disso? No texto dele, que ele vai falar do medalhão, que é o cara que se conforma, não diz nada de interessante e tal. Acho que ele vai dizer como algo que expressa alguma coisa. A questão de ascensão social é diferente. Cara, talvez isso valha para certo tipo de lugar social, mas não para o cara que vem lá do subúrbio, que tem uma loja, que é um comerciante, etc. Então, o que pode acontecer, que é esse rompimento, né, entre o
Não necessariamente, o que eu quero dizer é que esse rompimento não necessariamente expressa um valor individualista, digamos assim. Ele pode expressar, inclusive, ele pode ser, inclusive, ser obrigatório. O filho, para ser alguma coisa, precisa romper. Fazer a sua... Na hora que ele prova que ele é capaz, aí sim, aí o pai percebe de uma maneira diferente. Pode ser, inclusive, inconscientemente, pode ser, inclusive, a isso que o pai, vamos dizer assim, dirige o filho. Torna a vida dele insuportável, não deixa nada de novo que ele proponha, que é tudo que seja do jeito dele, para provar, para que ele prove para o pai que ele é capaz. Comentários, Camila. Não sei o que comentar, professor. Eu tô só escutando o debate. Vocês falando sobre o Zime, o Schultz e tal, eu li o outro texto do Damata, do Gilberto Velho, mas nesse outro texto ele também faz referência, né, a enfim, a esses teóricos e tal. Eu achei interessante, assim, como ele traz todas essas referências que a gente leu, assim, até agora. Ele vai, a gente faz algum sentido na minha loucura, né? Ana, e você, Ana? Comentários? Não, professor, eu confesso que eu estou acordando ainda um pouquinho aqui, cheguei atrasadaça, mas é isso, estou aqui ouvindo. Né? Você está acordando, né? Que inveja, Ana. Ok. E você, Milena? Milena também está acordando, né, Milena? Eu acho que a Milena tinha deixado uma mensagem aí no chat, professor, avisando que não ia poder participar. Desculpa, Milena. Ups, eu não vi o chat. Obrigado, Bruno. E você, Bruno, comentários? Eu acho que eu não teria muita coisa a acrescentar, mas assim, talvez eu esteja me prendendo muito só a Damata. Acho que eu estou aplicando demais a Damata a muita coisa, mas talvez uma questão que eu traria seria essa coisa da família, né? O exemplo que você estava dando de uma empresa familiar. Seria esse tipo de opressão que você disse que acontece e essa relação mais conflituosa seria exatamente assim o que o Damata fala no texto, que é por causa de uma hierarquia não não concreta, não concretizada ou não bem definida dentro desse ambiente familiar que acontece esse tipo de coisa. Talvez uma empresa comum aconteceria também esse tipo de relação conflituosa, de ideias, de tem que ser do meu jeito e tudo mais, porque já tem uma hierarquia bem definida, né? Bem construída. Talvez dentro de uma família a hierarquia às vezes é algo que não é concreto e aí por isso que causa esse tipo de conflito. Seria isso? Olha, eu acho que você tocou em pontos bem legais. Eu acho que a gente precisa ainda fazer um estudo melhor das empresas privadas, do ponto de vista da antropologia, fazer uma etnografia disso, né? Acho que tem um outro ponto interessante, que é justamente algo que eu venho dizendo há algum tempo, né? Hierarquia no Brasil. Qual é a regra pública que estabelece a hierarquia? Nós temos fragmentos, então, vinculado à família, por exemplo. Mas como você estabelece hierarquia entre famílias diferentes? E aí o que você tem é uma pluralidade de regras, do meu ponto de vista, que vão sendo utilizadas conforme o contexto. Sua família tem um sobrenome antigo, um sobrenome quatrocentão mesmo. São Paulo, falava ou você tem um nome de... Ou você é rico,
Ou você sabe lidar com um determinado tipo, se portar de uma determinada maneira, em determinado tipo de... No sentido do Goffman que a gente viu, né? Que você consegue dominar aqueles códigos na interação face a face que te colocam dentro de um determinado... Ou você assume um cargo importante, ou você tem prestígio. Então, qual é exatamente a regra? Então, fala. Eu vejo que, tipo assim, que nem você falou mesmo, tipo assim, tem vários códigos, né? E eu acho que, tipo assim, essa pergunta acho que foi do Bruno, né? Sempre vai ter uma estrutura social, né? Que estrutura? Vai ser a estrutura na igreja, vai ser do clero, né? Na fábrica vão ser os chefes, vão ser os patrões, né? Na família vão ser os pais, né? Os cuidadores, né? Quem cuida. Então, tipo assim, essa questão da estrutura social, ele vai gerar um código, né? Então, tipo assim, a questão do funcionário do mês, o filho pródigo, o menino que sempre tira 10, o funcionário que mais produz, né? Então, a estrutura social vai produzir esse código, que eu acho que está no nível do que o Gilberto Velho está chamando de ethos, né? Que é um momento em que uma estrutura acaba por se romper, né? Essa tensão chega a um ponto de tensão, a ponto de se romper e se formar, que aí entra a agência do sujeito. O que eu vou fazer? Eu vou para fora do mundo, eu vou para fora desse mundo da minha família, eu vou abrir uma loja lá, sei lá onde, porque aqui não dá, porque meus chefes aqui, meu tio, enche o saco, eu tenho que fazer tudo do jeito dele. Quero fazer do meu jeito. Vou lá e faço do meu jeito. Então, tipo assim, eu rompo com o código, eu rompo com esse ethos e vou gerar o meu próprio ethos. O problema é que é problema você dizer que isso é o rompimento de ethos, não é simplesmente o prolongamento do mesmo ethos. Acho que não. Por exemplo, o próprio feminismo, né? O feminismo foi uma forma... Ou você está comparando duas coisas diferentes. Uma coisa é o sujeito que é um comerciante, que quer fazer, aí ele tem a família, muda para Copacabana, ok, tem uma mudança, mas em que sentido ele não reproduz o mesmo ethos que está presente lá no coisa? Em que sentido na loja dele não é também do jeito dele, como era na loja do pai? É interessante, porque ele vai se colocar aqui que vai ter o código familiar e o código individual, que vão muitas vezes estar em oposição, mas muitas vezes não, muitas vezes vão estar em consonância, né? E aí, como é que ele produzir sua própria identidade a partir do seu próprio código, que muitas vezes está conectado, né? Às vezes é um ponto só que você não... Pois é, isso também, aí você está reproduzindo o da Marta, no Gilberto Velho. Não sei se fica tão... Eu tenho dúvidas. Enfim, significa que pode ir para um lado para o outro, né? Você pode ter uma interpretação que vai por aí, outra que vai por ali. Eu acho que o Gilberto Velho é bem criativo. E esses instrumentos que ele usa, mais baseados em Schultz, no Simmel e enfim, do que no Drummond, são muito potentes. São tão potentes quanto o indivíduo e pessoa, embora talvez não sejam tão abrangentes. Porque o indivíduo e pessoa tem um conteúdo, né? Uma oposição valorada que tem um conteúdo que você pode aplicar em vários lugares diferentes. O Gilberto está propondo categorias mais metodológicas. Então, projeto de vida. O que é projeto de vida? Essa ideia que você está num determinado contexto e você tem opções para escolher. A mesma coisa, você está fazendo, que é uma coisa simples, você está fazendo um vestibular, quais são as suas opções? O que você quer fazer? Você pode querer fazer várias coisas. Seu pai pode, por exemplo, falar assim, não, meu filho, você tem que ser... Imagino que todos vocês que estejam fazendo antropologia já ouviram falar assim, mas antropologia... Você já ouviu isso, Helena? Vai fazer uma coisa séria. Advocacia, medicina, engenharia.
Acho que mais que sério, alguma coisa que dê dinheiro. É isso que eu ouço. De dinheiro, né? Já ouviu isso, Beatriz? Não, eu ia falar isso, porque eu estava com a minha família esse final de semana. Eu tenho um tio que até hoje acha que eu faço ciências contábeis, porque é ciências, assim. Aí eu só concordo. Falo, tio, é isso aí, ciências contábeis. Então, você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro, né? De novo, olha aí, ó. Olha só. E quando você está falando de dinheiro, o que você está falando? Você está falando de dependência, né? Quem é que financia a sua vida hoje? Então, você tem que ganhar autonomia. Olha só. Então, se esse é um indivíduo, está presente na própria família, para você reproduzir a família, para você ter uma vida, um lar, uma coisa, você precisa o quê? Você precisa ganhar dinheiro. Essa é a coisa mais que tem também a ver com o quê? Com o modelo de reprodução de uma certa posição social. Ou de ascensão social, tudo bem. Então, vai fazer direito. Você pode prestar um concurso público. Quem sabe você não é? Quem sabe você não é juiz? E parece ter até uma certa troca envolvida, né, professor? Tipo assim, não sei se os colegas já passaram por isso, mas assim, meu pai, né, brincando assim, não, você tem que arranjar emprego na vida e largar a mão de ser dependente de eu passei a vida inteira te financiando, agora você vai continuar na minha casa? Tá me tirando, agora que entrou na faculdade? Parece que, tipo assim, né, como ele passou a vida me financiando, agora eu tenho, velho, que retribuir me financiando, né? Como se ele investiu, agora pronto, chegou, agora você faz alguma coisa em troca e ele até fala que era para eu virar rico e comprar um iate para ele, né? Mas assim, quem dera, como antropólogo, eu sei que... Aí você chama a gente para passear no seu iate, por favor, né? Se não for chamar, já avisa logo que eu já diminuo aqui sua nota. Brincadeira, né, gente? Claro, evidentemente. E aí, o que você acha, Rafael? Rafael, na hora que eu perguntei, ele saiu. O que você Fugiu. acha? Fugiu da pergunta. O que você acha, Andrew? Está todo mundo distraído. Pois é, professor. Não sei muito bem, assim. Ah. Comentários. E você, Henrique? Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? O que você acha dessa nossa discussão sobre os pais querendo que os filhos façam e sejam independentes? Ah, sim. Pô, eu não sei, tipo, eu já escutei também por causa das ciências sociais, mas eu acho que, sei lá, acho que foi mais de boa, assim, no meu caso. Mas, tipo, acho que é muito mais uma questão de tipo, querer ver a pessoa independente, talvez, ou, tipo, poder tirar a pessoa da própria casa, assim, tipo, como um gasto. Mas não sei direito, não sei o que motiva isso, assim, É pra que eles. vocês estão tentando reduzir isso tudo à questão do dinheiro. Não é a questão do dinheiro. É a questão do seguinte: eu, como pai, eu não vou estar ali para sempre do meu filho. O que eu quero? Eu quero que ele seja independente, que ele consiga fazer suas coisas dele, que ele precise. Não é porque eu não quero ter mais responsabilidade, mas é porque se ele Mas fica eu acho que o dependente. dinheiro é condição material para isso, não professor. Pois Acho que é é, por mas isso que essa questão do dinheiro. não é a maneira como eu me relaciono com essa história. Eu acho que você tem razão. É a maneira como muitas pessoas se relacionam, mas não é a maneira como eu me relaciono. Porque no fundo, ele vai ter a vida dele, ele vai ter um emprego em algum momento, ele vai ter as decisões dele, ele vai. Eu vejo isso como eu vejo isso como uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Mas meu ponto é que eu consigo compreender a perspectiva do pai.
que acha que que é importante que o filho tenha suas coisas, consiga, enfim, ter a vida dele, comprar o apartamento dele, ter a família dele ou não, enfim, o que ele quiser. É claro que muitas vezes vem junto um modelo de família que você quer que ele reproduza. Portanto, uma continuação. Então, agora, quando a gente está falando isso, a gente está falando de um certo tipo de ambiente. Quando o Gilberto Velho está falando isso, ele está falando de um outro tipo de ambiente. Ele está falando de gente que está lá no subúrbio. E lá no Rio de Janeiro, a relação entre subúrbio e Zona Sul é muito forte. Talvez seja mais forte que a relação que a gente tem aqui entre plano piloto e cidades satélites. Eu acho que o pai também, o que ele quer é o bem, né? Eu acho que o bem do filho, né? A felicidade de uma pessoa, pelo menos no mundo que a gente vive hoje, está relacionada com a pessoa que ele vai se tornar. Então, tipo assim, a pessoa socialmente mesmo. Então, tipo assim, se a pessoa vai virar se a pessoa vai virar um ministro, ou se vai virar um gari, infelizmente tem uma grande diferença. Então, tipo assim, tanto salarial como de direitos e Status social. social mesmo, né? Então, tipo assim, aí tem essa coisa, né? De ele tem um modelo familiar que ele sempre aprendeu, constituiu a partir de suas várias relações, gerando seu próprio código ali. Pois é, mas de novo é uma coisa diferente. Você tem um modelo, por exemplo, de classe média, funcionalismo público, que é uma coisa muito presente em Brasília, menos presente no Rio de Janeiro, ainda tem um pouco, mas aqui em Brasília é central, né? Quem de vocês vai querer fazer concurso? Pretende fazer concurso? Então, se for de professor mesmo. Você, Helena, você quer fazer concurso? Não tá nos meus planos, mas assim. Mas Eu a acho sua que família já Brasília. falou? Não, minha mãe é professora da Secretaria de Educação, né? Então ela quer que eu faça dupla habilitação e que eu faça concurso para a Secretaria de Educação para pelo menos ter ali garantido um emprego, alguma. Sim, para ela tem que ser. Mas não sei. E para você, Beatriz? Ah, não. Isso é uma vida que eu não vejo para mim. Não, mas eu fiquei com uma dúvida, assim, que eu não sei se foge um pouco da conversa, mas, professor, por que você considera que a relação do subúrbio do Rio com, enfim, com a zona sul do Rio é tão diferente da relação Brasília e cidade satélite? Por quê? Porque eu não vejo, do ponto de vista das cidades satélites, que você mora, que você quer morar no plano piloto, que isso é uma coisa maravilhosa. Vocês veem isso? Você vê, Helena? Eu acho que o plano tem uma acessibilidade, né? Que outros lugares às vezes não têm. O centro de Brasília, eu acho que existe alguma questão de projeção em relação ao plano. Eu também não acho que é tão grande quanto o subúrbio e a Zona Sul. Não acho mesmo. Pela experiência que eu vejo da minha avó, ela morava no subúrbio e eventualmente ela acabou indo morar em lugares mais nobres do Rio. E eu vejo que não só isso é uma coisa de grande orgulho para ela, mas como é uma coisa de distinção entre a família para quem ficou lá, né? Quem ficou na casa da mãe, do pai, quem herdou aquela casa e não saiu daquele lugar. Porque hoje eu vejo, por exemplo, você tem uma proliferação, eu acho. Você tem uma coisa mais espalhada, talvez. Você tem Lago Sul, Lago Norte, você tem Noroeste, você tem Sudoeste, você tem o Parkway, que é enorme, tem um negócio imenso. Você tem Águas Claras, que hoje é um lugar super pujante, né, de classe média. Você tem dentro do próprio, em outros lugares, como Taguatinga.
Não sei, o que vocês acham? O que você acha, Camila? Eu não sei, professor. Tipo, a geografia de Brasília sempre foi uma coisa muito complexa, assim, tipo, para mim, que não sou daí, né? Eu sempre achei estranho, assim, a, a forma como a cidade é construída, assim, tipo, como... Eu não sei explicar, mas, tipo, são coisas, tipo, bobas e simples, como não são bairros, são cidades administrativas, né? E aí, tipo, você tem uma certa autonomia, mas tá tudo dentro do mesmo quadrado, assim. Eu não sei, eu ainda acho que... enfim, e tem vários problemas, né? Tipo, o transporte em Brasília é um caos, assim. Tipo, você não consegue ir de uma cidade administrativa para outra sem parar no plano piloto, assim, sabe? Então, tipo... o plano, ele ainda, tipo, e, enfim, e a forma como todas as coisas se envolvem dentro do plano, né? Tipo, a UNB tipo, ainda que tenha outros campos fora da Asa Norte, os principais cursos ainda são dentro, tipo, dentro da Asa Norte, né? Enfim, aí tava com um projeto lá da Universidade Estadual, né? Tipo, governamental, enfim, do DF, e que a ideia é fazer no Lago Sul, no Lago Norte, não lembro. E aí, tipo, mais uma vez, como você afasta as periferias desse, tipo, desse local, assim, né, desse espaço. Eu não sei, e aí, tipo, várias coisas que acontecem em Brasília, questão cultural, tipo, sempre são nesses lugares, assim, né, as suas a norte, Lago Sul do Norte, tipo o CCBB, que é lá no final, tipo, nem sei em que lugar que é para você chegar, se você não tem, tipo, carro particular, é um caos, assim, para você pegar um transporte público. Isso é uma outra Eu não sei, coisa. eu acho... E aí, tipo, Razão. por exemplo, aí tem o Favela Sounds, né, que, tipo, acontecia na Ceilândia, que já é, tipo, uma outra forma de, tipo, de você levar a cultura para lugares que não sejam, não levar a cultura, né, enfim, mas entendeu? Tipo, para lugares que não sejam somente o plano piloto, né, tipo, o Coma, que é um evento que, o Green Move, enfim, vários eventos que acontecem, tipo, super legais em Brasília, sempre são no plano, assim. E aí, tipo, como você faz para chegar nesses lugares se você não mora lá, assim? De novo, o transporte é um caos nessa cidade. Eu não sei, e aí eu fico meio... Enfim, aí tem a questão do metrô também, que vai só para dois lugares e tal, pouquíssimo acessível, super caro. Eu não sei, ainda que, tipo, eu concordo com o que você falou, que tem vários, tipo, lugares fora da Asa Sul, da Asa Norte, né? Tipo, o Parkway, o Águas Claras, mas ainda assim, eu acredito que, tipo, grande parte das coisas ainda se concentram dentro do plano piloto, assim, sabe? Tipo, quando, enfim, as coisas eram presenciais e tal, quando você ia num bar, tipo, por mais que você não estivesse na UNB, você vai nas 400, assim, né? Você vai nos bares da Asa Norte e não vai em outros lugares, assim, fora desse centro. Mas aí, enfim, é super complexo, né? Tem a ver também com a construção de Brasília, a forma como as pessoas foram expulsas desses centros e tal. Você tem toda a razão. Mas o que eu acho é que em Brasília, essa coisa subúrbio, Zona Sul, ele se transforma em alguma coisa, como eu diria, que é o projeto de ascensão social, segundo Gilberto Velho, é morar na Asa Sul. Não, desculpa, é morar em Copacabana. Esse é o... Você sai do subúrbio para Copacabana. Claro, tá, tô exagerando, caricaturando. Eu acho que em Brasília funciona muito mais a ideia de funcionário público e não funcionário público, por exemplo. Não sei. O que você acha, Andrew? Ah, não sei, assim, eu tava, eu tava pensando justamente nessa coisa aí também da segregação, assim, não direta, né? Tipo, é longe as coisas, o transporte é ruim, e teve uma outra aula que a gente discutiu sobre isso, né? Que aqui você nunca sabe com quem você vai falar, se é o filho do desembargador, se é uma coisa assim, aí a gente fica nessa o tempo todo já na defensiva, assim, né? Meio que se fala de uma maneira meio padrão, que as pessoas que vêm de fora ficam meio espantadas, assim, que é meio frio, sei lá. Se você não conhece ninguém em Brasília, você está lascado, né? E Assim, você, Bruno? Bruno, o que você acha, Bruno? Eu acho. Eu não sei, realmente eu não sei, porque minha realidade talvez é um
pouco distante disso, e principalmente até literalmente geograficamente do centro. Então, mas acho que faria sentido, né, essa afirmação sua, professor, de que talvez se resuma a funcionários públicos e não funcionários públicos. Pelo menos numa perspectiva assim bem por alto, eu acho que eu consigo ver isso bastante, principalmente nessa relação da localização de onde a pessoa vive, de onde a pessoa mora por aqui, né? Acho que traduz bastante isso. Mas eu não sei dizer muito sobre isso porque não faz parte muito da minha realidade. Por exemplo, tem um trabalho que eu orientei da Fernanda, que ela vai mostrar, que ela vai falar sobre uma cidade satélite em Brasília, é o Varjão. Não é cidade satélite, é o Varjão. Que as crianças de lá, elas pegam ônibus para vir para o plano piloto, para estudarem no plano piloto. Às vezes com 2 horas dentro do ônibus, porque acham que estudar no plano piloto é melhor. Então, tem um projeto de ascensão social, então você vai para o centro. Mas o objetivo explícito não é morar no plano piloto. Pode ser que isso aconteça. É passar no concurso público. Aqui tem aquela lógica ainda de cidade americana também, né? Tipo, as pessoas com mais dinheiro vão morar mais longe, né? Agora tem um pouco isso. Tem a questão, por exemplo, a Parkway. Você mora no Parkway. O Parkway está do lado de Águas Claras. Chega quase perto ali de Taguatinga. O que você acha, Rafael? Olá, primeiro, desculpa o atraso. Estava fazendo o exame, demorou mais do que eu pensava. Em São Paulo também, o Morumbi divide Moro com Paraisópolis, né? Então, acho que essa questão geográfica, ela tem nuances. Não peguei o começo, mas acho que marcações de ascensão social aqui em Brasília, o concurso, passar no concurso é muito importante, mas eu que tive na UNB em 2 momentos, há 10, 12 anos atrás e agora, eu vejo que a UNB ela também oferece um projeto de ascensão social, porque mudou muito, aumentou o acesso, né? Quando eu saí do ensino médio, os cursos tinham 15 vagas, é inacreditável. Agora tem 60, tem as cotas, então eu vejo que a UNB ela mudou bastante. Ela era pequena, ela ficou maior, e eu acho que o morar também, as pessoas se mudam no projeto de ascensão social, e não só os servidores, eu acho que alguns profissionais liberais que se dão muito bem aqui em Brasília, os comerciantes. E, como tem no texto também, alguns optam por ficar em Taguatinga, por exemplo. Tem uma elite muito rica em Taguatinga que gosta de ficar lá. Eu acho que Brasília, Brasília acho que pluralizou, né, os seus lugares, né, talvez lá 30 anos atrás fosse diferente. Hoje eu acho que já tem mais opções. Não sei se Beatriz, mas eu posso estar errado. Seu comentário, Beatriz, você que iniciou toda a confusão. Não, é porque eu não sei. Você veio do Rio, pensando não é? aqui. Estou errado. Sim, eu sou do Rio. Enfim. Você morava onde no Rio? Cresci Desculpa a lá. indiscrição. Aí que tá. Minha família é toda da Tijuca, né, da Zona Norte, e aí meus pais ascenderam e aí foram para Barra. E aí é esse o ponto, assim, justamente, sabe? Que eu sinto que não é... assim, essas relações existem aqui em Brasília também, sabe? Eu acho que no Rio as coisas estão mais na tua cara porque a rua é mais ocupada. Tipo, literalmente, assim, sabe? Você não vai ter... Aqui em Brasília você tem avenidas enormes que levam... Você fica tempos dirigindo e não leva a lugar nenhum, sabe? E aí depois chega a algum lugar.
sabe? Só te fazendo um parênteses, eu tinha um amigo que falava assim, Brasília é ótimo, você chega em 5 minutos do nada a lugar nenhum, né? É. Mas é essa sensação mesmo, sabe? Enquanto que no Rio a rua vai sendo ocupada, sabe? Você tem que passar por vários bairros para chegar em determinado bairro. E aí esse ponto de falar, porque Brasília é muito diferente do Rio e tal, eu acho que é só a configuração que é diferente, assim, mas eu não vejo como as relações e as tensões de classe são diferentes também, sabe? Eu acho que sim, se isola as situações, mas ainda estão aqui, sabe? E estão muito presentes aqui. É isso, eu sou uma pessoa que não sou de Brasília, eu vim para Brasília e eu sinto que às vezes é meio sufocante, assim, falar, tipo, eu não conheço a cidade, sabe? Tipo, eu não vivo a cidade, mas eu sei que também enfim, é a configuração geográfica de como as coisas são Mas aqui. você acha a cidade Não me é sufocante, é estranho isso? isso. É, Por quê? porque é isso, assim, eu tô morando no plano piloto agora e eu não conheço as cidades satélites a fundo, assim. Se eu não tiver um motivo para sair, eu não saio para ir para outro lugar, sabe? No Rio, a gente passa pelos lugares, porque a gente tem que passar para seguir a vida, sabe? Tipo, para ir de um ponto para o outro, a gente passa. Aqui em Brasília, tipo, vou de um ponto para o outro. E aí é isso. E nesse meio termo, não entro em contato com mais nada. Não Ah, sei. Aí quando trazem, assim, eu perguntei isso, tipo, por que que você pensa que é diferente, professor? Porque eu gosto de ouvir, assim, para ver como que é a percepção de quem mora aqui, porque para mim as tensões existem, só que são diferentes, assim. Mas são as mesmas tensões no final do dia, sabe? As tensões de classe. mas se elas são diferentes, como é que elas podem ser as mesmas? Não, estão configuradas de formas diferentes, assim, por causa Sim, da então, geografia, mas estão presentes, assim, a gente só finge que não está, sabe? não sei, o que você acha, Andrew? Andrew aqui botou um comentário no chat. Eu lembrei desse aspecto também daqui dessa cidade, né? Que numa mesma cidade satélite você tem gente que ganha muito bem, assim, e gente que condições de vida, assim, bem ruins, assim. Aí, essa mobilidade social aqui, às vezes a pessoa sente socialmente e continua morando na minha cidade. Mora uma quadra diferente, tipo assim. Uhum. Ah, É. Eu tenho um tio que era tijucano também. Aqui lá tem uma coisa, eu acho, uma, uma identidade de bairro, né? Talvez tijucano. Ser tijucano é uma coisa, você tem lá tem coisas muito características, né? Aqui você não tem uma característica que define a asa sul e a asa norte, tem? Eu Uma acho que tem um característica do bairro. pouco. Você acha que Eu tem? acho que tem um pouco. Não. Eu acho que a Asa Norte ela é um pouco mais jovem, um pouco mais, digamos, alternativa, assim, sabe? Falando muito a grosso modo por causa da influência ali da UNB, né? Então, eu acho que isso acaba respingando um pouquinho. A Asa Sul, eu acho que é um pouco mais conservadora zona, assim, sabe? Mas, assim, estereótipos, muito estereótipos, né? Hum. Não sei o que vocês acham. Tinha um conflito entre a Tijuca e a Zona Sul, né? Tinham turmas, elas brigavam, tem uma história aí, né? Não sei, o que você acha? Vou perguntar aqui. Vai, Beatriz, continua. Não, é isso, tem conflito. O Rio é uma cidade muito bairrista, eu vejo assim, tem conflito de um bairro com o outro, assim, o tempo inteiro. É, é isso. Mas é isso, em Brasília eu vejo isso também, sabe? Aí o que me incomoda é, tipo, é só falar de um jeito como se fosse muito diferente, sabe? Eu acho que é esse o meu ponto. Eu vejo que não é diferente, assim, só não é falado. Faz sentido o que eu tô Olha, falando? Eu tô meio me embolando, né? depende do que você acha que você chama de diferente e o que você chama de mesma coisa. Então, por exemplo, que tem conflito entre classes diferentes, isso tem em todo lugar no Brasil. Talvez, acho que tem em todo lugar, né? Mas o que é o conflito aqui, o que é o conflito lá, podem ser coisas muito diferentes. E aí depende do que você
para onde você se dirige o olhar. Se você vai dirigir o olhar a questão da classe, aí você vai falar, tudo bem. Se você vai dirigir a questão, a conformação desse conflito, como é que se conforma isso, imaginando que a maneira como se conforma tem também uma substância ou representa certos tipos de valores, aí você talvez seja mais interessante enfatizar as diferenças. Faz sentido? Porque você pode dizer, por exemplo, uma família, bom, para simplificar o meu argumento, uma família é uma mulher e um homem, mas os papéis podem ser diferentes, as expectativas de gênero podem ser diferentes, o que significa ser homem pode ser diferente, a relação, a organização interna da próprio núcleo familiar pode ser diferente. Ok. Toda a sociedade você tem dominação masculina, você tem patriarcado. É verdade? É. Mas o que é o patriarcado em cada uma dessas coisas pode variar muito. Fez sentido? Fez. É porque o ponto a gente começou falando que, em relação ao texto, que tem que fazer ressalvas porque ele está se tratando de um contexto do Rio, né? E não no contexto de Brasília. Então, ressalvas têm que ser feitas, assim. E aí o ponto que eu fiquei pensando é, tipo, eu acho que dá para a gente traçar paralelos entre os dois, sabe? Eu não vejo que é um recorte específico do Rio e aí a gente tem que pontuar que é só no Rio que vão ter essas dinâmicas, porque eu vejo essas dinâmicas em Brasília também, sabe? Foi esse o ponto, assim, que eu... Não, tudo bem, mas, por exemplo, pensando. pensa só o seguinte, pensa a diferença entre o funcionário público. Eu concordo com você, mas vamos dividir coisas. Primeiro, a ideia de ascensão social, a ideia de projeto de vida, a ideia de prestígio, a ideia de manipulação de identidade, tudo isso funciona em tanto lá como aqui, são instrumentos metodológicos, digamos assim. Outra coisa é você dizer, por exemplo, que a ascensão social, como caso, tem várias maneiras de ascensão social, mas nesse texto que o Gilberto ele enfatiza é a relação entre subúrbio e Zona Sul. Porque ele faz de Copacabana o seu objeto de estudo. Então, sair da Zona Sul e ir para Copacabana representa uma ascensão social. Está lá escrito com todas as letras. O meu ponto é que, em Brasília, me parece que essa relação não é sair de Taguatinga e ir para o plano piloto, mas é ser funcionário público, passar num concurso. Você pode até continuar diga. Então, tipo assim, eu sinto que, tipo, que a Beatriz está trazendo, tipo assim, eu acho que, tipo, também tem um pouco isso, porque, assim, existe, aí também a minha perspectiva também, eu me identifico bastante com o que a galera está falando, tipo, também não saio, né? Eu só saio, basicamente, para ir para rave, na real, porque para festas que vão para cidades, para outras cidades. Mas, assim, basicamente, eu preciso de um motivo, realmente. Mas, assim, no Rio parece que, tipo assim, né, que nem ela falou, então, tipo assim, independente para onde você for, você vê essa diferença, mas essa diferença ainda existe entre a cidade, em vez de ser entre bairros, é entre cidades. Então, por exemplo, se você for, né, para Ceilândia, né, Santa Maria, você vai ver, né, uma realidade social diferente da que você está vendo aqui, né? Isso geograficamente é visível, pelo menos assim. De acordo. Né? Então, tipo assim, eu acho que até porque essa coisa de ir para Águas Claras, né? Águas Claras, já ouvi gente falando que Águas Claras é o segundo plano, né? Segundo plano piloto, no sentido de ser um lugar mais de burguês safado, né? Coisa e tal. Então, Burguês safado, não entendi nada que você falou. No sentido de ser, tipo assim, de pessoas, tipo, burguesa de alguma forma, né? Porque, assim, tá enchendo de gente, e aí o Brasília vive um pouco nessa dialética, um pouco de uma bolha, né? Tipo assim, existe o plano, né? Existe os lagos ali e, tipo assim, existe o resto,
teoricamente, né? Porque, assim, realmente não precisa, não vai para lá e coisa e tal. As pessoas de lá muitas vezes vêm para cá, né? E tem uma merda de um transporte, né? Mas, assim, então eu vejo um pouco isso, assim. Então, tipo, ir para... tem até esse estereótipo um pouco do jovem de Brasília que anda de HB20 e mora em Águas Claras, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre esse estereótipo. Mas, assim, eu sinto um pouco essa ideia de que, tipo assim, existe um pouco, tipo, né? Inclusive, eu vou para rave, por exemplo. Rave, geralmente, são em cidades satélites e com pessoas, né? Muitas vezes de classes financeiras mais baixas, assim, né? Tem também o fenômeno social um pouco do rave chama de os banda, né? Que os bandas são as pessoas que, visivelmente, você tem um pouco de estigma também, mas, assim, pessoas que se portam de uma forma meio ameaçadora, né? Aí já entra muito no coisa muito do rave, porque as pessoas gostam de pesar a mente das outras pessoas, mostrando, fazendo elas ficarem com medo, mas isso não vem ao caso. O ponto é que, tipo assim, existe um certo medo, né? Quando eu falo para minha mãe, quando eu era do ensino médio, eu falava, mãe, eu vou para uma festa a madrugada inteira na cidade ocidental, ela já falava, que diabo que você vai fazer de madrugada na cidade ocidental? Né? E eu acho que é um pouco essa tensão, né, entre a dialética da bolha, que minha mãe sempre viveu aqui em Brasília, e essa coisa de, mano, eu quero ir para lá e tal, e essa ideia de que lá é perigoso. Né? Lá Agora, olha só, tem uma coisa diferente também, que tem a ver com a geografia. Qual é o centro do Rio? Você fala Depende. centro, você fala um bairro. Pois é, qual é o centro de Brasília? Qual é o centro do Distrito Federal? Tá, nem toda a sociedade, nem toda a cidade tem um centro ideológico tão marcado quanto Brasília, no qual você coincide o centro do poder, o centro, vamos dizer assim, a origem da cidade, o centro das pessoas mais, em média, que tem a melhor média de renda. Vocês vão lá, Brasília, Asa Sul, Asa Norte, talvez Noroeste, Sudoeste, né? E Asa Sul você tem os maiores IDHs do Brasil, comparável com o IDH de uma cidade que esteja lá na Europa, num país. Então, tem um centro aqui, que é ponto piloto. Você vai lá no Rio, você fala assim, qual é o centro do Rio? O centro é um bairro. Não é centro é um bairro. O centro é um bairro lá do centro, que nem é um bairro assim tão melhor bairro. Né? Aí você vai falar, não, eu acho que o melhor bairro do Rio que você dá pelo nome de Asa Sul, né? De Asa Sul, desculpa, da Zona Sul, que é ali do Flamengo em diante, né? Flamengo, Botafogo, que também já estão meio decadentes, embora tenham sido. Aí depois você vai lá para dentro, você vai para Leme e Copacabana, depois tem lá o Vitor aqui ele fez uma. Deixa eu ler aqui o que o Vitor estava dizendo. Você não quer falar, Vitor? Olha, o Vitor fala assim, professor, eu vejo essa cidade do entorno como cidades dormitórios, onde moro, em São Sebastião. Eu vejo como uma das principais cidades por ser perto do plano. Mas há uma discrepância econômica enorme por questões de metros. Querendo ou não, o curso principal é meta para quem reside em Brasília. Não entendi muito bem o que você quis dizer, Vitor. Você está querendo dizer que o objetivo de quem mora em São Sebastião é vir para o plano, é isso? Você responde aqui no chat. É concurso, professor. O concurso, a principal meta. Para quem Aqui, reside em Brasília. concurso, tá certo. Ok. É isso, concurso. Concurso é mais importante. Porque o exemplo que ele dá, por exemplo, pega um concurso, uma coisa do concurso. O sujeito vai lá, faz um... Você quer falar alguma coisa?
Lucas. Lucas também estava dizendo que ele está sem microfone. Vamos ver aqui. Não, professor, aqui. Você faz um classe média. Aí tem, filho, você não vai fazer, você não vai ser antropólogo. Que história é essa? Você vai fazer coisa para antropólogo. Mas tudo bem, você passou no NB. Ó, diferença. Aí você passa num concurso público para antropólogo, que tem alguns. Por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, eles têm lá um setor com antropólogos. Você passa lá um concurso de antropólogo. Você passou num concurso público. Não importa muito mais qual que é o seu, o que você fez. É quase como se o concurso ele zerasse um pouco o anterior, né? Agora que você passou no concurso, agora você tem independência, agora você pode morar sozinho. Ufa, meu papel como pai está completo. Não sei, faz sentido o que eu estou falando? O que você acha, Ana? Desculpa, professor, eu perdi aqui rapidinho. Tem como repetir? E na hora que você passou num concurso público, meu papel como pai se encerrou. Ufa, agora ela está encaminhada na vida. Acho que eu acho que aqui em casa seria super essa dinâmica, assim, sendo bem sincera. De verdade. Até porque minha mãe, na verdade, eu venho de uma família de funcionários públicos, né? Então, e sei lá, né? Tipo, por enquanto, nem eu, nem nenhuma das minhas irmãs, nem meus primos, ninguém ainda foi para esse caminho. Então, rola um Que pouco, assim, esse medo da decepção, que estabilidade, decepção. né? É. Que decepção, Ana. Mas eu estou brincando, Ana, não me leve a sério, não. Mas, Não levo. então, eu acho que no Rio de Janeiro, a história do funcionário público é um pouco menos, né? Talvez já tenha sido mais, porque era capital, mas hoje em dia, com a diminuição dos concursos, com a diminuição dos... Não sei, o que você acha, Beatriz? Não é num plano, assim, eu vejo. Tipo, eu vejo mais a galera da licenciatura falando de fazer concurso pro Estado, né? Mas tirando isso, realmente. Eu entendi, assim. Mas aí, como é que você falou que como é que são? A lei pública das hierarquias, era isso? A ordem pública que você tinha? Não, Como é que eu... Isso pode ser considerado? não, o que eu acho é o seguinte, um pouco como o da Mata. O Gilberto Velho, ele está falando do individualismo, tem algumas coisas, ele está falando, olha, só tem o Drummond, ok, você tem o holismo, e você tem o individualismo. O que ele está dizendo é o seguinte, tem vários tipos de individualismo diferentes. É interessante que ele não fala que podem ter vários tipos de holismo diferentes também, mas tudo bem. E aí ele vai pensar no Rio de Janeiro como alguém tinha falado, né, ascensão social e pertencimento como dois. E o exemplo dele, ele vai dar vários exemplos, mas o exemplo dele, ele vai generalizar, mas o exemplo dele é uma família lá da zona da Tijuca. O filho é comerciante, tá? É um exemplo muito interessante, do meu ponto de vista. Meu ponto. Meu ponto. Ao fazer isso, ele está colocando essas duas coisas como se elas fossem também muito claras. Dois códigos diferentes que se misturam, que têm... Mas os códigos seriam claros, no certo sentido. Eu acho que isso é problemático. Eu acho que não dá para associar individualismo à autonomia, por exemplo, de decisão. Porque depende do que significa a decisão que você está tomando. E mesmo a decisão de você sair da família e romper com ela pode, em muitos casos, significar algo, vamos dizer assim, uma imposição da própria família.
Isso aconteceu com, entendeu? Aconteceu lá atrás, aconteceu com fulano, aconteceu, como algumas famílias mais tradicionais, que cada filho tem um papel diferente. Um dos papéis de um dos filhos é romper com a família e se colocar em oposição a ela. Então, de outro lado, eu também acho que a gente tem um problema no pensar o Brasil como hierarquia, porque a hierarquia não funciona muito bem aqui. Você tem nós não temos uma regra pública muito clara sobre que estabeleça a precedência. Nós temos a importância da precedência, mas as regras elas vão sendo negociadas conforme o contexto. O que serve para distinguir um do outro? Ok. Título. Tem algumas que são mais tradicionais, por exemplo, passar em concurso público, dependendo de onde você passa, ser juiz, etc. Outra, ter dinheiro ou não ter dinheiro. Outra, onde você mora, onde você não mora. Outra, dinheiro, o seu sobrenome, que é mais forte em alguns lugares do que outros. Às vezes, o sobrenome está ligado, por exemplo, a seu pai é ou não político. Não uma família tradicional. Mas você tem um sobrenome de um pai importante. Atingiu. Tem um trabalho do Fernando Henrique Cardoso, que é empresário na ordem nacional, que ele vai mostrar que da década de 70, ele vai falar, olha só, todos esses caras que estão... A maioria dessas famílias é muito recente. Não é uma família que consegue traçar sua árvore genealógica até em 1200. É uma coisa de 30 anos. Que ocupou um espaço dentro de uma certa elite paulistana, etc. Ou carioca. Depois, se você tem não curso superior, depois, o tipo de curso que você faz. E aí vai, você tem vários mecanismos, você tem várias regras, mas o que transforma essas regras da unidade a elas? Que você possa me dizer primeiro essa regra, depois essa, depois aquela, depois aquela. Então é quase como se a gente tivesse no Brasil essa ideia de hierarquia, mas ela não é operativa. Fez sentido o que eu estou falando? Fez, Helena? Fez, Rafael? Fez, Camila? Esse professor. Como assim não operativa? Desculpa. Como assim não é operativa? No Brasil, qual é o princípio central da hierarquia? É você diferenciar e relacionar. Ok? Então, você faz isso aqui, por uma ordem de precedência. Então, o que significa? Que cada um desses partes, ela é insuficiente. Ela precisa das outras. E como elas precisam, elas estabelecem relações. Então, essa oposição entre a igualdade, enquanto algo que iguala e separa, e hierarquia, como algo que diferencia e relaciona. Pois bem, e no Brasil? Qual é a regra que faz com que todas as partes da sociedade pertençam a um todo? Tem umas coisas muito esquisitas também. Por exemplo, a nossa elite econômica. Ela não se vê responsável pelos destinos do país.
Não é, Rafael? Estou certo? É quase como se elas fossem independentes de alguma outra coisa. Elas não têm responsabilidades, elas não têm... Onde é que está? Lutam pelos seus próprios interesses, como se outros não houvessem, ou a despeito de outros. Não tem um sentimento de unidade, né? Não estou nem aí. Não tem... exato. Falta... Aí você fala o seguinte, qual é a regra, o que nos constitui enquanto unidade, enquanto nação? Qual é a regra pública? Constituição Americana, Carta Magna, Revolução Francesa, o que faz? Qual é o momento em que isso se expressa? Procura na nossa história. Estamos sempre na dúvida. Não pode ser e você fala assim, o carnaval, não pode ser o carnaval, que, aliás, o carnaval é uma coisa bem recente, né? Não pode ser a democracia das três raças, que também é uma coisa complicadíssima. Não pode ser o futebol, o jeitinho. Então, onde é que está? Onde é que está essa? Então, é quase assim, cada macaco no seu galho, eu sei, mas tudo bem, mas qual é a regra que vai botar cada macaco no seu galho? Algo em comum entre todos, eu só penso no idioma. Só no idioma. Arthur. Eu acho que não existe exatamente uma regra, né? E é interessante falar idioma, né? Porque a língua, né? Ela propõe suas próprias regras, né? Alto em relação a baixo, sagrado em relação a profano, bom em relação a ruim. Então, tipo assim, eu acho que exatamente na formação desses códigos, cada grupo vai formando suas próprias leis, né? Então, tipo assim, por exemplo, quando a menina chega lá na pandemia e fala, eu sou engenheira, sou muito melhor do que você, eu sei o que eu estou fazendo, né? Ela está botando um código que não é exatamente o código que o Brasil inteiro compartilha, por isso que fica um monte de gente, filha da puta, o dinheiro é o caralho, meu irmão, você está fudendo nosso país. Mas eu ia falar mais, na verdade, que a Camila estava esperando para falar, na verdade. Mas eu entendi essa coisa, e realmente não sei se daria para traçar Então, assim, voltando, eu acho que o Gilberto Velho tem razão. Várias coisas. Essa questão da ascensão social é super importante. A relação disso com família é super importante. Vocês são um exemplo disso. A gente já fez uma ligeira... Essa ideia de trazer, vamos dizer assim, as categorias lá que estão no Schultz, no Zimmer, é genial para pensar a sociedade brasileira, né? E pensar agência, etc. Essa ideia de pensar em vários individualismos diferentes, eu acho que ele tem razão de novo. Eu não gosto muito da maneira como ele pega a leitura dele de Drummond, não gosto muito. Também acho que na hora que ele vai falar de indivíduo, esse sujeito concreto, eu acho que ele também não gosta. Eu acho que entra muita coisa ali por detrás e acaba fazendo a associação me parece, entre indivíduo e decisão, né? Em autonomia, em capacidade de decisão, de rompimento e tal. Só que quando isso não é necessariamente uma característica do indivíduo. Isso é característica de qualquer pessoa que age, né? Então, se você pega a pessoa lá para o da mata, ele tem agência também. A relação disso com identidade é um tipo de instrumento teórico que é muito interessante para pensar cidade, metrópole. A ideia de pensar isso a partir de histórias de vida, que essas histórias de vida são capazes de apresentar essas características da sociedade mais ampla. Fazendo só uma parêntese aqui, o André colocou uma coisa aqui dizendo que quando ele passou para a UNB, a relação com a família mudou completamente, não é? Você passou para a UNB ou você passou para
para a Rádio Nacional? Não sei, André, explica para a gente. Hã? Os No dois, con- na verdade. Os dois, sim. Porque as coisas foram meio juntas, assim. Aí, na UNB eu me dei conta que, tipo, era a segunda pessoa da minha família com curso superior, né? Assim, de várias gerações. Aí, mas mudou mais, assim, no concurso, né? Que aí eu me mudei, aí essa coisa, assim, de ser músico, aí já ficou um pouco mais diferente. Antes, ser músico era um problema, né? Se eu não falava assim para você, André, vai fazer alguma coisa direito, vai trabalhar direito, vai fazer o que da vida sendo músico, André? Não falavam isso para você? Com certeza. Aí eu arranjei um emprego, assim, que não é muito distante da área de música, né? Rádio e Ah, mas tal. agora você tem um Isso. emprego de verdade, né? Você é concursado. Verdade, precisamente. E muda tudo mesmo, assim, a relação, né? Tanto quanto essas expectativas da responsabilidade, assim, daquela coisa da família achar que tu ia ficar dependendo para sempre dela, porque você é músico, não vai conseguir ter um emprego decente, não sei o quê. E, e de outras coisas, assim, né? Também, do respeito. É, ah, gente, já acabamos nosso prazo. Vamos encerrando por hoje? Então,